Olá pessoal, bem-vindos ao curso técnico em transações imobiliárias, através do ETEC Brasil e do Instituto Federal do Norte de Minas. Meu nome é Jaqueline Camelo, sou a professora de vocês da disciplina Teorias de Administração. Sou graduada em Administração de Empresas pela Unimontes e com especialização em Planejamento Estratégico e Sistema de Informação pela PUC e Gestão de Projetos pela FGV. Trabalho há mais de 20 anos como gestora em empresa privada. Bem, queridos cursistas, vamos relembrar rapidamente a nossa primeira aula, para darmos início à nossa segunda. Vejamos rapidamente o slide 1. A primeira aula, nós falamos sobre a introdução à administração, os conceitos. Falamos também histórico da administração, da Revolução Industrial, o marco na indústria, a evolução da administração, as fases das empresas, o histórico das empresas, teorias da administração, que são as escolas, escola clássica, burocrática, contemporânea, e a constituição das empresas, que é o organograma e a departamentalização. Bem, vocês viram que na nossa primeira aula eu falei muito de Chiavenato ou Chiavenato. Pois é, Hidalberto Chiavenato, outros falam Chiavenato, é um dos autores nacionais mais conhecidos e respeitados na área de administração de empresas e recursos humanos. Inclusive, o Hidalberto Chiavenato tem livros publicados em vários países. Tá? Então, Hidalberto Chiavenato é um grande autor na área da administração de empresas. Agora vamos começar. Vamos agora para a nossa segunda aula. A nossa segunda aula é muito importante. Vamos conhecer e compreender as funções da administração, ou seja, os pilares de uma empresa, que nada mais é que as atividades fundamentais, as atividades essenciais para o alcance dos resultados de uma organização. As empresas possuem algumas funções que são fundamentais e necessárias para que se atinjam os resultados que elas se propõem. Assim, vamos conhecer a partir de agora quais são essas funções. A primeira função é produção. A função de produção é a própria função técnica da empresa, o que também chamamos de órgãos de linha. E este termo é associado à linha de produção de uma indústria, pois esta área é fundamental, é a principal atividade de negócios. Todas as demais funções da administração são decorrentes desta. As etapas de produção passam por algumas funções até a produção do produto final e concomitantemente, ou simultaneamente e posteriormente, passa para outros setores, como financeiro, contábil, recursos humanos, marketing, administrativo, ok? Para ilustrar, vamos pegar como exemplo a função de produção de uma imobiliária. O que seria a função de produção de uma imobiliária? Seria a intermediação de compra e venda de imóveis, ali você está produzindo um produto. Intermediação de locação de um imóvel, seria também a construção de um imóvel e outras atividades que geram produto no seu negócio, ok? Bem, agora vamos para a segunda função, que é a função financeira. A função financeira é decorrente da função de produção. Ou seja, a partir do momento em que se fabrica ou se vende um produto ou serviço, há geração de renda. E assim é a função financeira na empresa. Ela está relacionada com a entrada e saída de capitais, o fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, investimentos, empréstimos e demais formas de geração de recursos. E é por meio dos resultados financeiros
que uma empresa tem o seu maior indicador de prosperidade. À medida que há margens de lucro compatíveis com o ramo onde se atua e existe uma gestão financeira clara, transparente, as possibilidades da empresa de prosperar e de se manter lucrativa são bem maiores. Outra função administrativa, o marketing. E o marketing é uma das funções mais relevantes de uma empresa, pois ela é responsável por pesquisar mercado, conhecer a concorrência, monitorar as influências externas, planejar e desenvolver novos produtos, conhecer o comportamento do consumidor, definir preços, planejar a distribuição e executar a promoção, por meio de quê? De publicidade, propaganda e outras diversas ferramentas de comunicação que estão disponíveis aos profissionais de marketing. O marketing é muito conhecido por meio do mix de marketing. O que é mix de marketing? É popularmente chamado de 4 P's de marketing. Vejamos o slide 2. São os 4 PPP: produto, preço, prazo, praça e promoção. Tudo isso visando o quê? Atingir o mercado-alvo. Produto: o que o cliente quer do produto? Quais atributos? Como ele será usado? Qual a sua aparência? Qual o seu nome? Preço: qual o valor do produto? O que o cliente espera desse produto? Sua margem é compatível ao preço? O que o cliente espera com esse preço? E praça? Que é praça? Onde o cliente procura pelo seu produto? Onde seus concorrentes estão? Quais serão seus caminhos, o seu centro de distribuição, seus canais de distribuição? Promoção: onde seu produto será anunciado, divulgado? Qual o padrão de promoção desse tipo de produto? Qual o melhor momento para a promoção desse produto? Então, esse é o famoso 4 P's do marketing. É fascinante trabalhar com marketing, mas marketing não é apenas propaganda, como a maior parte das pessoas pensam. Ela envolve desde a pesquisa e desenvolvimento de produtos até a pesquisa de satisfação dos clientes e a realização de um pós-venda, que é importantíssimo o pós-venda. E há uma relação bastante próxima entre o papel de marketing e os negócios realizados. No caso, em uma imobiliária, por exemplo, pois as estratégias mercadológicas de uma imobiliária envolvem diretamente os profissionais, tanto de marketing como de imobiliário. E com isso, permite-se um sucesso nas negociações. E a quarta função, dentro das funções administrativas, nós vamos falar dos recursos humanos. É uma função empresarial importantíssima também, sendo responsável pelo gerenciamento de pessoas. E tem várias atribuições, como o processo de recrutamento e seleção de pessoal, o ambiente de trabalho, o treinamento, desenvolvimento de competências e habilidades, administração de cargos e salários, trata também da higiene, da saúde e da qualidade de vida do colaborador no trabalho e acompanha também quando há o desligamento do funcionário. Bem, em todo o ciclo que envolve relação empregado-empregador, empresa-empregado, a função de recurso humano está presente. Deve-se gerenciar uma empresa reconhecendo, valorizando e motivando e, claro, recompensando os funcionários. Pois assim, eles irão produzir mais e melhor. Desta forma, a função de recursos humanos teve sua visão ampliada, chegando finalmente ou chegando atualmente a ser chamado de
gestão de pessoas. E dentro dessas mudanças, só por questão de curiosidade, que eu achei interessante, vocês perceberam que eu falei empregado, falei também funcionário e, por fim, eu falei colaborador? Pois é, quer dizer a mesma coisa. São denominações, empregado, funcionário e colaborador, que evoluíram também com o tempo. Antigamente, o nome utilizado para aquelas pessoas que prestavam serviço a uma empresa era empregado. Depois passou a se chamar funcionário, né? Hoje usa-se muito ainda. E hoje tem sido mais utilizado o termo colaborador. Por que colaborador? O que se pode entender por colaborador? Significa aquele que ajuda, aquele que ampara, aquele que facilita algo ou alguém para se atingir determinado objetivo. Ou seja, aquela pessoa importante que sempre busca, né, que sempre vem buscando agregar à empresa. Bem, e logística? A função logística na empresa pode ser a atividade principal da empresa ou simplesmente de apoio, que nós chamamos de órgão de staff. Para as indústrias, comércios, prestadores de serviço, a função logística é um órgão de apoio, seja para os setores de compras, estoques, transportes, movimentação e armazenagem de produtos, distribuição e qualquer atividade que seja suporte para a empresa. No entanto, existem empresas onde a logística é a atividade fim, ou seja, é o negócio da empresa. É o caso da empresa de transporte, a América Latina Logística, a ALM, ou a DHL, que é considerada uma das maiores empresas de logística do mundo. Nesse caso, a função principal, como já disse antes, é a própria logística. Quanto à função logística em uma imobiliária, ela é acompanhar e garantir o fluxo de materiais, de informações dentro da empresa em tempo real, com as informações corretas e que permitam aos gestores tomar decisões no momento oportuno. Assim, a logística será considerada um diferencial competitivo para o negócio. Bem, e quanto à tecnologia da informação? A tecnologia da informação, de acordo com Kruse, que é um autor, corresponde aos seguintes componentes: hardware, ou seja, a máquina, e seus dispositivos e periféricos. Inclui dispositivos que executam também as funções de entrada, processamento e armazenamento de dados e saída. Também o software, que são os programas, e seus recursos são os instrumentos onde as informações serão armazenadas. Tem também o sistema de telecomunicações, que são as redes, a internet, né? E a gestão de dados e informações. Todos esses componentes interagem e necessitam do comportamento fundamental, ou seja, o recurso humano. E se este não possuir as habilidades para a utilização da tecnologia de informação, todos os componentes se tornam inviáveis, tornam obsoletos, não é mesmo? Bem, função administrativa. A função administrativa, ou seja, esta é a responsabilidade, né? É responsável por sincronizar todas as demais funções da empresa. É como se fosse a função administrativa, como fosse um maestro de uma orquestra, né? A ponto de torná-las rápidas, equilibradas, ágeis e competitivas, permitindo a produção de produtos e serviços com o mínimo de dispêndio de recurso. A função administrativa é o quê? Planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos das empresas,
Visando o quê? Visando o alcance dos objetivos de longo prazo que sejam positivos tanto para a empresa quanto para os seus colaboradores e os demais envolvidos, certo? O processo administrativo, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle, considerados separadamente, constituem as funções administrativas. E quando visualizados no conjunto, para o alcance dos objetivos, ela forma o processo administrativo. Então, cada função administrativa, quando junta planejamento, organização, direção e controle, torna-se o quê? O processo administrativo. Processo é qualquer fenômeno que apresenta mudanças contínuas no tempo, fazendo com que os acontecimentos e as relações sejam dinâmicas e não uma coisa parada. Os elementos do processo agem uns sobre os outros e cada um pode afetar todos os demais. Os elementos de processo administrativo, as funções, que nós já falamos, que é planejar, organizar, dirigir, controlar, não são entidades separadas, mas faz parte, de uma entidade maior, que é o objetivo do administrador, que consiste no conhecimento do processo administrativo e como ele ocorre dentro de empresas, nas mais diferentes níveis organizacionais. O cotidiano de um profissional da administração compreende uma série de atividades que passa pelo processo administrativo. Mas então, como podemos classificar as suas atividades? Bem, o criador da teoria clássica da administração, o Fayol, foi o primeiro a categorizar o processo administrativo como sendo planejamento, organização, coordenação, comando e controle. Segundo ele, essas atividades seriam comuns a todos os tipos de organizações, sejam elas privadas, públicas ou de terceiro setor. Anos mais tarde, Peter Drucker atualizou o processo. Então, sendo aceito até os nossos dias de hoje. Até os nossos dias, como? Então, seja, planejar, organizar, dirigir e controlar. E para ajustar de forma assim, para ilustrar, de forma resumida, vejamos o slide 3. Bem, planejar, organizar, dirigir, controlar. As 4 funções administrativas, como falamos, planejar, organizar, dirigir e controlar, que são essenciais ao trabalho de todos os administradores de qualquer área da empresa. Então, em qualquer empresa, você vai encontrar as 4 funções, que juntas formam-se o processo administrativo, que passa por planejar, por organizar, por dirigir e por controlar. Agora vamos estudar com mais detalhe a função planejamento. O processo de planejar é a principal função do administrador, pois envolve a criação de um cenário futuro, sendo a base para a tomada de decisões. Quando se aborda a questão da tomada de decisões, o que fazer, devemos lembrar que não há nenhuma decisão na administração, em qualquer empresa, na base do improviso. O planejamento serve justamente para colocar as informações do presente e definir os objetivos a longo e médio prazo. No planejamento, são definidas as estratégias que a empresa deverá adotar. Que ela deverá adotar para quê? Para alcançar o sucesso
né? E que de forma garanta o sucesso. Portanto, a escolha da estratégia é que garante o sucesso ou insucesso da empresa. Por isso, planejar é antever o futuro, é prever o futuro e garantir a tomada de decisão no presente momento. A possibilidade de que os objetivos traçados sejam alcançados é bem maior, pois quando o planejamento não faz parte do dia a dia de uma empresa, o sucesso fica mais comprometido. O planejamento se diferencia conforme o tempo de execução, que pode ser estratégico, geralmente longo prazo, tático, médio prazo ou operacional, que é de curto prazo. E quanto à organização? Organização significa reunir todos os recursos organizacionais, ou seja, os humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, em função dos objetivos que foram determinados na etapa do planejamento. Portanto, organização consiste em sincronizar todos os elementos envolvidos, né, buscando minimizar os esforços e aumentar a eficiência do processo. Esta etapa ocorre logo após o planejamento, cuja principal função é mobilizar pessoas, matérias-primas, tecnológicas, em busca de quê? Dos resultados que foram determinados no planejamento. Deve-se prezar pelo cumprimento dos prazos dos programas, que já foram definidos, né? De forma que isso não atrapalhe, né, os resultados finais. Devemos perceber que a organização é uma habilidade muito importante para os gerentes e coordenadores do médio escalão. Por isso, né, pois esta etapa, né, do segundo escalão, é a etapa intermediária entre o planejamento e a execução, certo? Bem, e a direção? Direção, o processo de direção é quando tudo aquilo que foi planejado, organizado anteriormente, entra em ação. Vale ressaltar que os administradores devem estar à frente das etapas para garantir o sucesso do processo administrativo. Ou seja, dirigir significa o quê? Coordenar e comandar todas as pessoas dos demais recursos e que agora estão sendo efetivamente executados. Essa execução é a etapa operacional do processo administrativo, pois envolve todos os funcionários e é aí que a liderança é um fator chave, um fator determinante para o alcance dos resultados propostos. O líder, ele deve ser um conciliador dos interesses entre empregados e empregadores. Deve ter conhecimento amplo das normas da empresa, da relação com os demais envolvidos, ter diálogo eficiente e, principalmente, motivar todos os funcionários na execução do trabalho. E, por fim, o controle. Depois que a etapa da direção está acontecendo, o administrador passa a controlar os resultados alcançados, comparando com o que foi planejado no início do processo administrativo, né? Este controle é a verificação, né, de que tudo ocorreu de acordo com as ordens e as regras estabelecidas pela empresa na etapa do planejamento. Devemos perceber que muitas vezes há excesso de planejamento e falta de controle. Por isso, quando o profissional estiver planejando, organizando e dirigindo qualquer tipo de atividade no seu trabalho, lembre-se de criar mecanismos claros,
rápidos e eficazes para a elaboração do controle. E é a partir do controle que o profissional consegue enxergar a eficácia do processo administrativo. Seja numa pequena atividade do dia a dia, ou um grande projeto a ser implantado e operacionalizado por meio do processo administrativo. E existe também uma ferramenta que se chama feedback. É uma ferramenta de verificação do sucesso ou do fracasso de um processo administrativo. O feedback se aplica ao final do processo administrativo, utilizando as informações do controle, ou seja, do final do ciclo e comparando com aquilo que foi planejado. Assim, o feedback funciona como uma flecha, que liga o fim dos resultados para o que foi planejado. E isso quer dizer que um processo deve ser cíclico, pois quando o feedback é utilizado constantemente a ponto de torná-lo um hábito, é possível buscar a melhora contínua nos processos. O feedback, ele ainda permite avaliar todas as etapas do processo, desde o planejamento, a organização e a direção, e assim detectar onde há falhas. Tal análise não permitiria mais que os erros façam parte do processo. E agindo desta forma, está se implantando um programa de melhoria contínua por meio da utilização do feedback. Também utilizamos o feedback para dar um retorno sobre a produtividade, as atitudes e o comportamento também das pessoas no ambiente de trabalho. Isto serve para que as pessoas saibam quão bem estão realizando seu trabalho ou não e de que forma poderia ser melhorado. E quanto ao planejamento organizacional? Bem, nas empresas modernas, o objetivo permanente é maximizar a produtividade e minimizar os custos. Os gestores se utilizam de todas as ferramentas e técnicas de administração que estão disponíveis, pois, com certeza, o planejamento é uma das funções mais importantes dentro de uma organização. E você, cursista, sabe verdadeiramente o que é planejar? Você já se perguntou o que é planejar? E nas organizações, planejar é ter uma visão de futuro, mostrando aos gestores, aos administradores, onde a empresa deve chegar e com quais recursos, auxiliando na tomada de decisão, proporcionando a garantia do alcance dos objetivos já planejados e, consequentemente, o quê? O sucesso. Vejamos o slide 4. Dentro que nós acabamos de falar, planejamento. O que é planejar? Vamos imaginar um cenário A, momento, o presente. Onde estamos? Você pode pegar como exemplo, como você, pessoa, estudante, ou como uma empresa. Onde estamos? E aonde pretendemos chegar? Vamos imaginar um cenário B. Onde que eu quero chegar? Que é o futuro. E para eu evoluir, o que eu tenho que fazer? Como evoluir de A para B? É o que nós chamamos de estratégia. São os recursos que serão utilizados para eu alcançar o objetivo, que é aonde pretendemos chegar. Para Montana, que é outro autor da área de administração, o planejamento proporciona aos gestores uma reflexão sobre onde se pretende chegar e quais podem ser os possíveis problemas, levando-os a uma solução e prevendo soluções para direcionar as decisões e superar os problemas do dia a dia das empresas. Mas não são só empresas que realizam planejamento.
todas as organizações precisam dele para a sua gestão, sejam empresas privadas, organizações públicas ou a de terceiro setor. Porém, devemos lembrar que existem 3 tipos de planejamento, os quais são determinados pelo tempo de execução. Tem o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Super fácil, super simples. Vejamos na sequência cada um deles. Planejamento estratégico. Como eu falei no slide anterior, estratégia é um meio, um caminho que eu vou ter que seguir, é algo que me leva até um objetivo sonhado, desejado, ou programado, ou planejado. A estratégia é a determinação do que será realizado para que se alcance os objetivos determinados pela direção da empresa. O planejamento estratégico consiste em definir objetivos desejados pela empresa que possam levá-la a uma situação confortável, próspera e lucrativa. Deve-se levar em conta também os desafios e as oportunidades presentes no ambiente externo da empresa. E nesse ambiente que estão as influências que podem afetar positivamente ou negativamente o andamento do negócio. Os planejadores precisam monitorar as mudanças que ocorrem no ambiente externo e saber como incorporar essas informações, essas mudanças no dia a dia da empresa. O prazo de um planejamento estratégico varia de acordo com a característica da empresa ou do próprio objetivo que se queira. Os objetivos definidos no planejamento estratégico podem ser ampliação dos negócios, aumento de faturamento, busca de novos mercados, podem também buscar novos consumidores, corte de custos, também faz parte de um planejamento. Reposicionamento da marca, colocação de novos produtos ou serviços, alteração no processo de produção, tecnologias ou processos logísticos. Os objetivos estratégicos devem ser desafiadores, audaciosos e envolver todos os colaboradores da organização na busca de um objetivo comum. Pois assim, o planejamento estratégico vai agregar valores positivos na empresa. Bem, e quanto ao planejamento tático? Os planos táticos de uma organização são as etapas ou passos, que serão seguidos para colocar em prática o que foi destinado, o que foi definido no planejamento estratégico. Estes planos são de médio prazo, ou seja, período de tempo inferiores ao do estratégico, e que podem se adaptar à realidade do momento e podem ser facilmente ajustados. No planejamento tático, o profissional deve utilizar planos práticos, viáveis e de fácil compreensão para os funcionários, pois é necessário que eles entendam o que se pretende com o plano, para que então se envolvam na busca dos objetivos. Se uma empresa realizou um plano estratégico para 5 anos, por exemplo, é natural que o plano tático dure, vamos imaginar aí, 1 ano. Desta forma, as empresas em geral se reúnem no final do ano para determinar quais serão os objetivos para o ano seguinte. Esses objetivos de médio prazo irão determinar quais serão as táticas a serem utilizadas neste período. Os planos táticos são de responsabilidade dos gerentes e coordenadores de departamentos, ou seja, de médio escalão hierárquico. Bem, como já falamos anteriormente do planejamento estratégico, planejamento tático e agora o planejamento operacional. Os planos operacionais são de responsabilidade daqueles que irão executar tudo o que foi planejado estrategicamente
e definido taticamente pelos níveis mais altos da empresa. Deve envolver o maior número de funcionários. Estes planos são as atividades do dia a dia da empresa, isto é, os planos de ação, os cronogramas, as ordens de serviço, a relação das atividades do dia a dia, da semana ou da quinzena. Os cargos que executam os planos operacionais são os operários, são os técnicos, auxiliadores, vendedores, atendentes, serventes, montadores, padeiros, garçons, demais cargos que estejam ligados diretamente à produção de bens e serviços em uma determinada empresa. Como já falamos, o planejamento ocorre em 3 níveis. Tem o planejamento estratégico, do nível médio, o planejamento tático e o operacional. O estratégico é de longo prazo, que dura em média 5 anos, o qual determina os objetivos a longo prazo da empresa. Posteriormente, o dividido em planos táticos, que são de médio prazo, sendo estes as metas departamentais, que são uma parte do que foi determinado como objetivo estratégico, e finalmente os planos que serão operacionalizados no dia a dia e no ambiente do trabalho. Vejamos o slide 5. Como já dissemos, o estratégico, que é o primeiro nível, que é o planejamento estratégico. Por quê e quando? Geralmente, são o presidente, são os sócios, são os diretores. E tem um segundo nível, que é o nível intermediário, que é o tático, que é o plano tático, onde e como chegar, que geralmente são gerentes e coordenadores de departamentos. E o operacional, que é o plano de ação, que é o que vai fazer, que é o famoso colocar a mão na massa, que é o técnico, que é o planejamento técnico, que é o fazer, o executar. Bem, dentre as várias formas de planejamento, destacaremos a administração por objetivos, que é um planejamento tático muito útil às empresas. A administração por objetivos, que a gente chama de APO, surgiu na década de 1950, a partir dos estudos de Peter Drucker, que é outro autor muito famoso da área da administração. Dentro da teoria neoclássica da administração. Este autor enfatizava a prática da administração como forma de dar maior eficiência para as organizações. E assim, desenvolveu uma forma de planejamento que pudesse ser aplicada em qualquer tipo de empresa, independente do setor, do tamanho, ou seja, do porte ou local onde a organização esteja inserida. Vejamos as características da administração por objetivos. Então, é um tipo de administração democrática, pois envolve os gestores do médio escalão no estabelecimento dos planos departamentais e atribuindo responsabilidade a eles na mensuração dos resultados pretendidos. Por se tratar de um plano tático, pois geralmente dura 1 ano, que a Venato apresenta as seguintes características para o APO. A administração por objetivos, que é o APO, uma das características é o estabelecimento de objetivos entre a direção e os gerentes. Estabelecimento de objetivos para cada departamento. Interligação dos objetivos departamentais. Um está ligado, um envolve com o outro. Planos táticos e operacionais focados na mensuração e controle. Avaliação contínua, revisão e reciclagem dos planos. Um plano não deve ser estático, deve constantemente procurar formas de melhorar, corrigir e até alterar os objetivos que foram planejados ao início do ciclo. É preciso ter tempo para detectar as falhas e corrigi-las.
O que a gente fala muito na administração, planejamento é feito a lápis. Por quê? No decorrer do processo pode ter alteração sim, desde que seja feito um acompanhamento bem criterioso. Dentro das características citadas, há ainda também importante participação dos líderes. Na administração por objetivo, o líder tem papel fundamental no sucesso da APO, pois ele deve incentivar os funcionários no alcance dos objetivos, deve dar exemplo e sempre estar à frente do processo. Outra característica, a comunicação precisa ser clara e a motivação deve mesclar recompensas simbólicas, né, que são os elogios, as promoções, né, o reconhecimento, e recompensas, né, materiais, que são prêmios, bônus, questão salarial. E outra característica da APO é apoio constante para a equipe, que é necessário que os empregados, né, em todo o desenvolvimento do APO, estejam constantemente motivados e sendo acompanhados. O ciclo contínuo do APO, fixação dos objetivos globais da empresa, elaboração do planejamento estratégico, veja bem, fixação dos objetivos departamentais, elaboração do plano tático do departamento, desdobramento do plano tático em planos operacionais, execução dos planos, revisão dos planos, avaliação dos resultados. Então, é um ciclo contínuo da administração por objetivos. No caderno didático, vocês irão ainda ter outro exemplo muito interessante para ser estudado. Bem, apenas revisando o ciclo da APO, ele tem início no âmbito departamental, ou seja, focado nas necessidades de cada departamento ou setor da empresa e com um prazo médio que em geral de 1 ano. Inicia-se determinando o objetivo do departamento, que deve ser, né, esse objetivo deve ser ousado e desafiador, porém possível de ser atingido, pé no chão, pois será função dos gestores proporcionarem as devidas ferramentas para que os funcionários alcancem o objetivo proposto. A segunda etapa, já revendo novamente, do ciclo consiste em definir os planos táticos, que são os meios para alcançar os resultados determinados, e hora de listar as possíveis táticas e escolher dentre elas o que são mais viáveis. E dentro do escolhido, o plano tático, é hora de executar os planos operacionais, ou seja, determinar qual será a atribuição de cada um no dia a dia do trabalho. E dentro desse ciclo ainda, depois de um determinado tempo, pode ser que um período assim, em torno de 1/3 do período programado, né, aproximadamente, se 1 ano, 4 meses, é realizada a primeira avaliação parcial, que irá demonstrar se os resultados poderão ou não ser alcançados até o final do APO. Se essa verificação demonstrar que está tudo ocorrendo normalmente, a tática é mantida. Porém, se não estiver dentro do previsto, é necessário mudar a APO. O profissional deverá determinar se muda os planos táticos e operacionais, ou se altera os objetivos traçados para a APO. Neste momento, é possível perceber a flexibilidade que esse tipo de planejamento permite. Pois o objetivo é fazer com que cada departamento consiga atingir os seus resultados. Depois disso, o profissional implementa as modificações e aguarda o final do prazo do APO, para então realizar o comparativo entre o que foi alcançado com o que foi planejado no início da APO. Assim, encerra-se o ciclo que deverá ser reiniciado no próximo ano. Mas dentro do ciclo, né, da proposta APO, que é a administração por objetivos, há ainda benefícios e também problemas. Existem benefícios claros, que com a utilização do APO,
APO, mas também existem alguns problemas que devem ser evitados, os quais podem atrapalhar a busca pelos objetivos traçados no início desse tipo de planejamento tático. Tais problemas devem ser percebidos e corrigidos ao longo de todo o processo, para que os funcionários não trabalhem apenas para cumprir as normas, pois assim estaremos fugindo do propósito desta ferramenta, que é ser democrático, participação de todo mundo, envolvimento de todo mundo, na busca do crescimento e sucesso dos negócios. Porque quando há um crescimento de uma empresa, consequentemente, o sucesso também do funcionário, do colaborador, é a mesma coisa. Se a empresa cresce, eu cresço. Portanto, vimos que a APO é uma forma de planejamento tático, muito prático e de fácil aplicação em toda e qualquer tipo de organização. Bem, espero que vocês tenham gostado e que nós possamos nos encontrar na próxima aula. Um grande beijo.